Olá, amados irmãos, queridas irmãs. Hoje, dia 8 de junho, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia de Santo Efrem. E temos a alegria de partilhar com você, partilhar com sua família, o Evangelho de hoje, Mateus 5, versículo 17 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não pensei que venha abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só palavra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a lei não deve ser observada simplesmente por ser lei, mas por aquilo que ela realiza de justiça. Então, cumprir fielmente a lei não significa subdividi-las em observâncias minuciosas, criando uma burocracia escravizante. Significa isto sim, buscar nela inspiração para a justiça e a misericórdia, a fim de que o homem tenha vida e relações mais fraternas. Portanto, a severidade com que Jesus tratou a questão da violação dos mandamentos, mesmo dos menores, deve ser entendida no contexto de sua pregação e do seu próprio testemunho de vida. Estaria equivocado quem tratasse entendê-la com a mentalidade dos fariseus legalistas daquela época. Então, o apego deles aos mandamentos estava longe da prática de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vai nos esclarecer com o seguinte: não pensei que vim abolir a lei e os profetas. Vim para dar pleno cumprimento. A lei de Deus é perfeita para a nossa alma e para a nossa vida. Então veja que Jesus nos esclarece que veio ao mundo também para dar cumprimento à lei de Deus que está sendo deturbada por cada um de nós que desejamos um evangelho pessoal de acordo com as nossas conveniências. A essência da lei e do direcionamento de Deus tem sempre o mesmo objetivo: a vivência do amor que confere ao homem, feito à sua imagem e semelhança, a oportunidade de ser feliz e fazer feliz também o seu semelhante. Com efeito, caros irmãos e irmãs, nestes tempos em que se propaga a ideia de que a igreja deve se modernizar para seguir a evolução da mentalidade do mundo na sua pretensão de satisfação à vontade da nossa carne humana, este evangelho nos é providencial. A palavra de Jesus, então, é perfeita para que façamos uma reflexão do que acontece dentro do nosso coração. O ser humano precisa hoje, como sempre, dos valores que a lei do Senhor propõe, pois nada de dentro de nós mudou. A lei de Deus, portanto, é perfeita para a nossa alma e para a nossa vida e corresponde fielmente aos anseios mais profundos do nosso ser, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, Deus não mudou o seu plano para cada um de nós, seus filhos. Por isso, o que era e é, sempre será. As leis e os mandamentos do Senhor não mudam, porém muda o nosso entendimento de acordo com o sabor dos ventos. Jesus vem nos lembrar da nossa responsabilidade quando passamos adiante os seus ensinamentos. Caros irmãos e irmãs, antes de ensinar, precisamos vivenciar os seus mandamentos. Às vezes, vivemos somente o que é mais fácil e deixamos de viver o que é essencial. Não podemos mais nos confundir, entendendo que há coisas que são do passado e que os tempos mudaram. Os valores do Evangelho não mudam, caros irmãos e irmãs. Porém, Deus trabalha com a nossa humanidade e é paciente e espera as nossas revoluções. Mas não nos iludamos pensando que Deus irá mudar a sua palavra para nos agradar
e corresponder aos nossos interesses. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, devemos nos questionarmos. Achamos muito difícil aceitar a palavra de Deus? Se você pudesse resumir toda a Sagrada Escritura, qual seria a palavra que eu usaria? Há algo que o Evangelho ensina que você considera ultrapassado? Você é daqueles que discorda dos mandamentos da lei de Deus? Por quê? Reflita isso no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peça ao Pai que nos livre do perigo de reduzir a nossa obediência aos seus mandamentos à execução mecânica de gestos exteriores. Peçamos a Ele que nos revele cada vez mais profundamente a sua vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira. E que desça sobre cada um de nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.